Gaúchos, finalmente nós temos um número. O aumento de impostos que o governador Leite quer fazer disfarçado de reforma tributária é de 2,7 bilhões de reais por ano. Isso é uma coisa que eu cobri já tem, acho que mais de um mês aí, mas o governador do Rio Grande do Sul, o Leite, que estão querendo vender como um liberal, blá 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 blá, tá querendo fazer um aumento de impostos disfarçado de reforma tributária. Como é que é a metodologia dela? Você faz uma reforma tributária que mexe em um monte de coisa muito chata de entender, muito chata de explicar, muito chata de noticiar, muito chata de auditar, muito chata dos deputados estaduais olharem, entenderem e fazerem as contas e tudo mais. Daí ninguém vai realmente muito prestar atenção em como as alíquotas mudam, o que acontece, o que vai lá, o que vai fazer as contas e tudo mais, e não vão perceber que no meio da parada tem um aumento de 2,7 bilhões de reais. Isso está prestes a ser votado agora na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul e o que a gente precisa é que a população gaúcha e do Brasil inteiro saiba que isso está acontecendo para se revoltar aí contra a parada, porque isso não está sendo muito bem noticiado, muito bem coberto. E eu digo Brasil inteiro porque assim, isso está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, mas você provavelmente é o próximo. Por causa dessa pandemia e de como o Brasil já estava antes e por causa da lenta recuperação que a gente vai ter muito provavelmente, municípios e estados, além da União, vão estar quebrados e eles vão precisar encontrar algum jeito de encontrar uma graninha e adivinha quem que tem um grande alvo nas costas, mais especificamente no bolso, é você. Então vão encontrar vários jeitos de subirem impostos em cima de você. Eu acho mais provável que nos municípios vai ser via taxinhas, via recálculos e modernizações do cálculo do IPTU, não vai ser assim um aumento, a gente só tá modernizando a conta. Ou que nem o Marquesan fez em Porto Alegre, que falou assim, não, nós estamos combatendo desigualdades do sistema, né, tem gente que paga menos, gente que paga mais, então a gente faz todo mundo pagar muito, aí fica tudo igual, entendeu, certo? Vai ficar bom, certo? Isso vai acontecer por todo o Brasil, então é importante vocês saberem aonde isso está acontecendo e como para saber melhor detectar quando isso acontecer com você e como você pode também resistir a isso, e também é importante fazer com que isso seja barrado lá no Rio Grande do Sul, porque não passando no Rio Grande do Sul, outros governadores e outros prefeitos vão ficar mais reticentes em tentar passar esse tipo de coisa. Se funcionar, os caras vão falar, opa, cola, então bora, sabe? Então é importante fazer essa resistência aí. E o legal é que assim, você não precisa nem olhar as contas da parada e tudo mais, você pode ver a própria confissão do governador Leite, que ele falou que isso aí é um aumento de impostos. Ele falou isso indiretamente. Como? Ele falou em dia 26 de agosto, numa entrevista para Zero Hora, que se a reforma não for aprovada, essa reforma aí, reforma, né? Se aumento de imposto não for aprovado na Assembleia do Estado, ele vai ter que pedir a continuidade de um aumento temporário de ICMS que foi feito, e ele falou que o Estado não pode abrir mão de 2 bilhões de reais de renda. Então ele meio que se entregou aí, porque o que aconteceu? Ele fez campanha dizendo, vamos ter um aumento de ICMS temporário para botar a casa em ordem, ok? Vai subir um pouquinho por um tempo, e daí no fim de 2020 ele acaba, e daí ele automaticamente abaixa. Se essa reforma não passar, eu vou ter que pedir a prorrogação dele. Então ele tá meio que dizendo assim, vocês votam isso, eu peço a prorrogação. O que é dizer assim, bom, se não passar um aumento de imposto, eu tenho que pedir outro aumento de imposto, uma manutenção do imposto mais alto. O que é só ele confessar que assim, eu tô tentando ir do jeito indireto aqui, mas se melar vai ter que ser o jeito direto. E aí o que acontece é que eu vou ter que pressionar deputados estaduais a votarem pelo jeito direto, então a população pode sacar melhor o que tá acontecendo. Então participem da minha escamoteada forma de tungar o gaúcho mediano, senão eu vou ter que expor vocês também. Eu vou me expor também, mas vocês vão junto, entendeu? É meio que a mensagem que ele falou. Ele deu valor, inclusive. Ele falou, o governo não pode abrir mão de 2 bilhões de reais de receita. Então tá bom, então se um é para substituir o outro, então você sabe que no mínimo é 2 bi a conta dessa reforma que tá vindo aí. E ela tem várias coisas lá dentro de mudar algumas coisas de alíquotas e tudo mais, mas os maiores absurdos são, por exemplo, agora você vai pagar IPVA, o gaúcho vai pagar IPVA em carro de até 40 anos de idade. Qual que é a justificativa do cara? Não, porque o cara tem um carro velho de coleção, daqueles bonitão, né, placa preta, que tem 32 anos de idade, que ele não paga IPVA. Mas quem tem aquele uninho, 2 portas, tal, ele vai pagar IPVA? Isso é injusto. Tá, mas e todo mundo que tem motos antigas e carros antigos que é só porque o cara é pobre mesmo? Porque tem um carro antigo e porque ele não conseguiu comprar um novo. E essas pessoas?
Não, mas aí, né? Fora o fato que ele vai subir o IPVA pra todo mundo, de qualquer forma. Outra também, vai ter aumento no ITCMD. Aí vem um discursinho. Mas é porque é para atingir o latifundiário e tudo mais. O latifundiário é do Rio Grande do Sul? Sério? O que vai acontecer na prática é que pequenas famílias de pequenos agricultores vão pagar mais impostos quando a pessoa que é dona das terras falecer, elas tiverem que passar as terras para os herdeiros. E são pequenos produtores. E não é só porque os caras têm 3, 4 terrenos que são avaliados em muito dinheiro que eles são ricos pra caramba. Eles vão fazer o quê? Vender o terreno e viver é o que eles sabem fazer? É a vida que eles conhecem? O que o cara venda isso? Não, é só ele vender isso aqui, virar um expert, aplicar isso aqui tudo na bolsa e torcer pra não dar errado, pô. Podia fazer. Tá bom. Tenta vender isso pra quem mora lá no interior do Rio Grande do Sul. Sim. Puta plano genial, bro. E aí tem as desculpinhas do Leite de por que tem que fazer isso. E aí, de novo, ele entrega de que isso é um aumento de imposto. Estou falando, não, é reforma só, a gente vai melhorar a competitividade do sistema e para combater, para... Cara, se é só para isso e não é um aumento de imposto, então por que ele tá falando para empresários que os empresários têm que apoiar a reforma, senão não vai ter reforma nas estradas? Não vai ter dinheiro para reforma nas estradas. Por quê? Você não precisa fazer as contas e analisar a parada, você só precisa ver o que ele tá fazendo. Ele falou isso, não, vocês vão ter que agora, então, pagar vocês mesmos o reparo das estradas. Então, já que é o caso, por que você não privatiza as estradas? Você não tem dinheiro para reparar elas, e você tá falando pros caras, paguem vocês com o dinheiro de vocês, então. Tá, passa para eles. Eu não tenho nenhuma objeção a isso. Certo? Tem várias formas que a gente poderia fazer para tirar propriedades do Estado, que não deveriam nem estar na mão do Estado em primeiro lugar. E eu defendo muito a posição do Roupa que as propriedades deveriam, aquilo que foi feito pelo Estado deveria ser devolvido aos pagadores de impostos, proporcional ao quanto eles pagaram de imposto, o que seria muito difícil de executar, mas enfim. Mas então a gente vai passar para quem então vai fazer os custos de reforma aqui e tudo mais, daí a gente não sobe imposto. Eu não tenho nenhum problema com isso. Se essa for a alternativa, se ele falar, não, ou a gente faz isso ou é um aumento de imposto. Faz! Vai lá, dá na minha cara, bora. Por que não? Não, e daí vocês vão ter que contratar a segurança privada. Tá bom, então sim. Revoga a lei do desarmamento, seria uma boa, legal. Peticiona lá o Bolsonaro pra fazer isso, eu tenho certeza que ele vai estar muito a favor de fazer isso. Beleza, e daí as pessoas podem fazer isso. Inclusive você pode até facilitar pra gente criar várias formas diferentes disso, como por exemplo bairros privados. Esse é um tipo de coisa que já existe um pouquinho no Brasil, de maneira geral ilegal, mas enfim, você pode sancionar isso, daí a gente pode fazer por conta e não precisa pagar você, fica mais fácil. Eu aceito, pode ser. O fato de que ele tá usando essas chantagens mostra que é um aumento de impostos. E não é como se ele não tivesse o que fazer. De 2016 para 2020, despesas do estado do Rio Grande do Sul subiram em 4,3 bilhões de reais, sendo que a receita só subiu 1,1 bilhões de reais. E ainda bem que só subiu isso, né? Porque se tivesse subido mais, os caras iam ter subido a despesa ainda mais e ia estar num déficit igual. Porque a galera tem isso, não, porque daí a gente tem que encontrar nova receita. Não, cara, se essa galera fez essa irresponsabilidade de subir despesa em 4,3 bi, sendo já tá em déficit, quando a receita não subiu, então se você der mais dinheiro, os caras vão torrar mais, cara. É o princípio dos caras. Você sempre arma um déficit e depois passa a conta pra alguém, pô. Não é como se eles fossem parar de fazer isso. Então tem muita despesa que ele pode cortar ali, tem muitas coisas que podem ser reduzidas, e inclusive tem aquela estatal lá do Banrisul, né, que o cara bate o pé que não vai privatizar. Poxa, tem apoio da base, fez uma puta puxada de aliados pra dentro do governo pra poder fazer o que ele quisesse, mas não tem como cortar gasto, não? Sério? Tem que colocar mais 2,7 bilhões de reais de imposto em cima do gaúcho? Porque note que quando ele fala o Estado não pode abrir mão de 2 bi de receita, ele tá dizendo assim, mas você pode. Nós vamos tirar 2 bi dos gaúchos e botar no cofre do Estado, porque eu não posso abrir mão disso. Mas e quem vai ficar sem, né? Quem vai ter que pagar imposto agora vai ficar sem? Não, ele pode. É de uma prepotência que é impressionante, assim. Não, a gente estourou as contas aqui, então a gente ajusta na conta de vocês. É isso que o Rio Grande do Sul tá vendo agora. Felizmente, muito felizmente, a gente tem o Fábio Osterman e o Pepe lá, o Giuseppe Resco, para trabalhar contra isso, para peitar contra isso. Felizmente, a gente teve bastante apoio deles. Obrigado pra todo mundo que apoiou, inclusive em 2018. Teve apoio para eles, pra botar eles para dentro. O Pepe entrou, inclusive, vale lembrar, por tipo, sei lá, 300 votos de distância. Então, pra vocês verem que faz diferença mesmo. É bom que a gente tem isso, é bom que a gente tem eles para fazer essa oposição, para chamar atenção para isso, para olhar as contas mesmo, para expor isso.
e vamos tentar fazer um trabalho aí da galera saber o que tá acontecendo e ficar puta contra esse negócio, porque é o único jeito de a gente parar isso aqui. E além disso, saber que esse ano é ano eleitoral, vereadores serão eleitos esse ano e são os mesmos vereadores que vão votar aumento de imposto e taxinhas e todas as outras coisas que o município vai dar um jeito de tungar você ano que vem. Então se esperta. Se esperta, porque se você não cuidar, ano que vem, cara, vai ter muito boleto estatal vindo na tua porta. Se você quiser acompanhar mais sobre essa reforma tributária e ver o que tá realmente acontecendo, eu sugiro que você acompanhe o Pepe e o Osterman, eles estão falando disso pra caramba, eu também não esperava menos. Eu vou colocar as redes sociais deles aqui na descrição pra você se manter informado. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.